Você já sentiu que, mesmo depois de pedir perdão a Deus, a culpa ainda não te deixa em paz? Como se algo dentro de você insistisse em lembrar do que aconteceu e dissesse que você não é digno do perdão. É como carregar um peso invisível no coração. Você ora, pede a Deus que limpe sua alma, mas no fundo ainda se sente sujo, como se a graça fosse para todos, menos para você. Se você já passou por isso, saiba que não está sozinho. Hoje vamos falar sobre um dos maiores desafios da vida cristã: se perdoar daquilo que Deus já perdoou. João conhecia a palavra. Desde pequeno, ouvia sobre o amor de Deus, sobre a graça que perdoa até os pecados mais profundos. Mas agora ele estava diante de algo que os versículos não pareciam resolver tão facilmente: a culpa. Ele havia cometido um erro do qual se arrependia todos os dias. Já havia chorado, confessado, pedido perdão a Deus mais vezes do que conseguia contar. Mas mesmo assim, toda vez que fechava os olhos para orar, a mesma pergunta voltava à sua mente: e se Deus ainda não me perdoou? As palavras dos outros soavam vazias. Já passou, diziam. Deus é misericordioso. Mas João não conseguia acreditar nisso para si mesmo. Ele se sentia sujo, sentia que não merecia seguir em frente. Até que um dia, ele ouviu algo que mudou tudo. João estava na igreja, sentado no último banco, tentando evitar os olhares. O sermão daquele dia parecia qualquer outro, até que o pastor disse algo que atingiu seu coração como um raio. Quando Deus perdoa, ele não se lembra mais. Mas e você? Por que ainda insiste em carregar um fardo que ele já lançou no mar do esquecimento? Naquele momento, João sentiu um aperto no peito. Ele percebeu que, na verdade, o problema não era Deus não perdoá-lo, mas ele mesmo não se perdoar. Ele estava segurando seu passado com tanta força que não conseguia enxergar a graça que já estava sobre ele. Ele acreditava na cruz para os outros, mas não para si mesmo. Enquanto essas palavras ecoavam dentro dele, João sabia que precisava tomar uma decisão. Ele continuaria vivendo preso à culpa ou escolheria acreditar que a cruz era suficiente para ele também? Respirando fundo, ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, fez uma oração diferente. Senhor, eu escolho acreditar no teu perdão. Ensina-me a me perdoar também. João abriu os olhos. Algo dentro dele ainda resistia, como se uma voz sussurrasse: você não merece. Mas naquele instante, ele se lembrou de um versículo que já tinha lido tantas vezes, mas que agora parecia ganhar vida de verdade. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus não apenas perdoa, ele purifica. Ele não apenas apaga o erro, mas nos transforma. João percebeu que estava vivendo como se o perdão de Deus dependesse de seus próprios sentimentos. Mas a verdade é que o perdão de Deus não é baseado no que sentimos, mas no que ele já fez na cruz. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu alívio. O peso da culpa estava se desfazendo, porque ele finalmente entendeu. Deus já havia perdoado. Agora, era sua vez de aceitar isso. Naquela noite, João orou diferente. Ele não implorou mais pelo perdão que já havia recebido. Ele agradeceu. Obrigado, Senhor, porque a tua graça é maior que a minha culpa. Obrigado porque o teu perdão é suficiente. Pela primeira vez, ele dormiu em paz. O erro ainda fazia parte da sua história, mas não definia mais quem ele era. João entendeu que o perdão de Deus não é baseado em merecimento, mas no amor incondicional dele. E talvez essa seja a verdade que você precisa ouvir hoje. Se Deus já te perdoou, quem é você para se condenar? Pare de carregar um peso que ele já retirou. Escolha acreditar no que Cristo fez por você. A cruz foi e sempre será suficiente.